Bom dia, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para o debate sobre o projeto de lei complementar 9/2024, que altera a redação do artigo 99 da Lei Complementar 170, de 9 de outubro de 2006, conforme especifica. De autoria do Executivo Municipal, cumprimentos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos, já está aqui conosco, a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Ada Cristina Munareto. Presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano do Interior, o vereador Cláudio Rufa Soldac, está aqui conosco também. Secretário Municipal de Planejamento, senhor Giese Schneider, solicitamos para compor a mesa, assim como a procuradora, representando a Procuradoria-Geral do Município, doutora Caroline Tans. Queremos registrar a presença dos vereadores Ernesto, vereador Alberi Grando e também do Meirelles, vereador Meirelles. Obrigado pela presença. Solicitamos que os vereadores que estão na casa se desloquem até o plenário para darmos início à nossa audiência pública. E solicitamos que a assessoria avise os gabinetes, por gentileza, Carla. Tá? Vereador Ernesto aqui conosco, Meirelles, doutor Alberi. Os demais vereadores que estão na casa se desloquem até o plenário. Quero agradecer os vereadores que estão no plenário, o vereador Renato Checker. De antemão, passamos a condução dos trabalhos para a vereadora Ada Cristina Munareto, que vai conduzir a sessão, a audiência pública. Agradecendo os presentes, tá? Ada, pode assumir aqui, tá? Obrigado. Fica melhor na foto. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade, então, à audiência pública, hora aberta pelo nosso presidente Saul Spinelli. Informo que, enquanto ocorre a explanação técnica, os interessados que se encontram no plenário poderão se inscrever para usar a palavra para fazer suas considerações. Então, quem quiser fazer uso da palavra pode solicitar no plenário para o nosso servidor Francisco. Também informo que foram convidados para esta audiência pública construtoras e demais interessados no projeto. Convido para fazer sua manifestação. Senhor Giese não vai estar hoje, ok. Ok. Então, convido para fazer a explanação a doutora Caroline Tans, representante da Procuradoria-Geral do município. Sim, informando que essa audiência pública, a audiência pública sobre este projeto de lei, ele já aconteceu nesta casa. E agora houveram algumas pequenas alterações, mais da parte jurídica. Então, por isso, a doutora Caroline Tans fará o uso do tempo para explanar sobre essas alterações que aconteceram. Por favor, doutora. Bom dia a todos.
Bom dia, vereadora Ada, que está conduzindo a audiência pública. Em nome dela, eu cumprimento a todos os presentes. Estou aqui, então, para explicar qual foi o intuito do encaminhamento desse projeto de lei à Câmara de Vereadores novamente. O PLC, então, 009, ele trata especificamente da alteração do artigo 99 da Lei Complementar 170, que é o plano diretor. O que nós estamos propondo especificamente é a alteração na metragem que consta no artigo 99, na TO de 80%. A redação que está vigente, que foi publicada recentemente pela tramitação do PLC 05, que gerou a Lei 530, se não me falha a memória. Deixa eu só verificar aqui, que é o que está em vigor agora. Acho que é a Lei Complementar 530. Constou a metragem, a altura máxima de 7,5 metros. Entretanto, a altura máxima deveria ter sido 10 metros. Essa altura máxima tramitou junto ao Poder Executivo, as discussões todas foram feitas em torno dos 10 metros, tanto pela Secretaria de Planejamento, os pareceres foram nesse intuito. O parecer favorável do CMDI foi para a zona de uso, a zona de ocupação intensiva 2, os 10 metros. Quando do momento do encaminhamento do primeiro projeto de lei, o 05, a mensagem veio com 10 metros, só que por alterações tiveram mensagens retificativas e equivocadamente veio os 7,5 metros também para a zona de ocupação intensiva 2. A intenção era somente o eixo indutor 1 com 7,5 metros, o restante, zona de ocupação intensiva 1 e zona de ocupação intensiva 2, era 10 metros. Então, em linhas gerais, esse projeto de lei que está tramitando agora, que está em discussão nessa audiência pública, é apenas uma correção na metragem da TO de 80%, para ficar de acordo com o que foi aprovado nos pareceres da CEPLAN, CMDI, inclusive que é a mensagem original que veio para a Câmara. Em linhas gerais, seria isso, vereadora Eva. Ada, perdão. Obrigada, doutora Caroline. Obrigada, doutora Caroline. Então, como explanado pela doutora, né, foi apenas um equívoco, um erro nas mensagens retificativas que vieram para casa, que acabaram trazendo o projeto inicial de algumas zonas, né? E houve um erro, então, que está sendo corrigido nessa audiência pública, que está sendo gravada para lembrar a todos. Gostaria de fazer uso da palavra, não? Quer contemplar? Então, o secretário Giese vai fazer uma saudação. Primeiro eu derrubei o café e agora vou fazer uma saudação à vereadora Ada e os demais vereadores, o vereador Rufa, a doutora Carol, agradecer pela explanação, agradecer à Câmara de Vereadores mais uma vez pela preocupação em dar total transparência e oportunidade de diálogo a respeito das alterações e das proposições do Legislativo. Sempre que a gente trata de alterações do plano diretor, é muito importante que a gente preveja, então, a realização das audiências públicas, né? Nesse caso em específico, de fato, a discussão, ela, de certa forma, se esvazia um pouco, porque nós já fizemos uma audiência ampla algumas semanas atrás, tivemos a oportunidade de discutir, de dialogar, para todos recordarem, né? Se trata daqueles quarteirões que ficam na rua Paissandu, próximo ao Instituto Educacional, e que tinha algumas quadras, alguns quarteirões ali que tinham diferentes zoneamentos, e nós optamos então em encaminhar ao Legislativo, e depois de ter passado pelo
pelo CMDI, essa proposição de alteração, de padronizar o zoneamento, né, como ZOI 2. E, de fato, como explicou a doutora Carol, houve algum problema na hora de digitação em relação a uma versão e outra versão do que veio para o Legislativo, e foi necessário, então, a gente fazer essa última retificação, né? E agradecemos muito a atenção de todos vocês para essa proposição do Executivo Municipal. A gente fica à disposição, como disse a Carol, a forma, né, que está sendo proposta hoje, a metragem proposta hoje foi aquela analisada e sugerida pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e que depois passou por aprovação do CMDI e que, por alguma razão, chegou de forma diferente aqui no Legislativo, quando a gente fez a audiência pública, e agora estamos aqui, então, por fim, para corrigi-la. Muito obrigado, vereadora Ada, a gente fica, mais uma vez, à disposição. Obrigada, secretário Diese. Então, lembrando, se alguém da plateia quer se manifestar, pode fazer uso de 3 minutos. O Francisco, nosso assessor, está com o microfone. Ninguém querendo se manifestar, abrimos então a oportunidade para os vereadores, para no tempo máximo de 3 minutos, quem desejar fazer sua manifestação. Vereador Alberi, 3 minutos. Obrigado, repórter Galdério. Prezada Ada, que preside nesse momento a nossa sessão, Diese, Carol, Rufa. Na verdade, estamos fazendo aqui uma retificação de uma retificação, né? Isso que é verdade. Mas eu trago, pedi a palavra, acho que até foge um pouquinho do objetivo real dessa audiência, para ressaltar a importância que tem em fazer um plano diretor que não se mude muito. E eu sei que isso é o que todo mundo quer, inclusive o próprio executivo atual, e eu até venho aqui para cumprimentar o executivo atual, porque eu ouvi, né, através da imprensa, que a ideia é sim contratar até uma empresa que faça isso. Então, nós precisamos urgentemente fazer um plano diretor, senhores vereadores, que não precisa mudar a todo momento. E sei que isso também é muito difícil. Eu sei que é difícil. Há necessidade de eventuais mudanças, né? Por um motivo ou outro, sempre existe a necessidade. Mas é urgente, o meu caro secretário Diese, que se faça um plano que ele seja muito bem feito. Não que não seja bem feito esse, tá? Tanto é que está andando, né? Mas que não tenha tanta modificação. Isso é muito importante. E eu cumprimento, então, o Executivo, agora, nesse momento, porque fiquei sabendo que, de fato, existe essa intenção e é urgente que se faça isso. É só essa a minha manifestação. Obrigada, vereadora Alberi. Vereadora Regina, pode fazer uso dos seus 3 minutos regimentais. Bom dia, vereadora Ada, secretário Diese, doutora Carol, vereador Rufa, demais colegas vereadores e vereadoras. A minha fala vem ao encontro da fala do doutor Alberi. Nós já estamos manifestando por algum tempo. Eu estou aqui, agora vai fazer 4 anos, faz 4 anos que a gente cobra para que o plano diretor seja visto como um todo. Gostaria de saber do doutor Diese, nosso secretário Diese, se já tem esse cronograma, quando que vai iniciar esse processo. Nos preocupa muito, por exemplo, as obras que estão acontecendo na cidade, muitas, inclusive, com problemas na questão de escoamento da água. A gente tem situações de alagamento na cidade de Passo Fundo. Questão do impacto ambiental, acho que essa é uma discussão que tem acontecido muito no estado do Rio Grande do Sul, e quando se fala em plano diretor, esta deve ser uma das bases, sobretudo nesse momento que a gente vive. Então, me preocupa, secretário Diese, o fato da gente não ter iniciado ainda esta discussão.
Inclusive, numa outra oportunidade, acho que seria interessante a presença da sua secretaria e outras representações do governo para nos falar um pouco sobre quais ações que estão sendo pensadas para que Passo Fundo não venha sofrer mais efeitos do que já tivemos frente a esses eventos climáticos extremos. Mas agradeço a oportunidade, vereadora Ada, porque acho que é oportuno estarmos discutindo este tema, porque estamos falando do plano diretor. Embora seja uma mudança, mas a gente sabe que esta mudança pode ter impacto na cidade como um todo, se a gente não conseguir ter a capacidade de avaliar o plano diretor e a projeção da cidade de Passo Fundo no todo, e não nas partes. Era isso, obrigada. Obrigada, vereadora Regina. Vamos ouvir primeiro o vereador Inharã, depois oportunizamos o senhor responder, secretário. Vereador Inharã, 3 minutos. Bom dia, doutora Carol, bom dia, Ada, secretário Giese, presidente Rufa, nosso Carlos Edis e os assessores que estão aqui nos assessorando. E também a Câmara de Vereadores, funcionários da TV Câmara. Eu também concordo, eu faço minhas palavras do doutor Alberi, e a gente vai fugir um pouquinho da pauta, secretário Giese, porque diante de tudo que aconteceu agora nos últimos tempos no Rio Grande do Sul, a gente sabe que Passo Fundo e a região norte vai ter um atrativo para as pessoas virem se estabelecer para cá. Então nós precisamos mesmo, secretário Giese, daqui a pouco ampliar a questão da ocupação da área urbana em Passo Fundo. Nós temos várias áreas aí que estão se colocando à disposição para que seja implementado, para que seja urbanizado e criado, vereadora Regina, um local habitacional para as pessoas. Nós estamos aqui em 5 anos, eu tenho certeza que nós vamos aumentar em torno de 20 mil habitantes na nossa região, aqui em Passo Fundo. Porque as pessoas vão fugir dessas áreas de risco e vão vir para cá. Nós vamos ter que gerar emprego, nós vamos ter que gerar um núcleo habitacional que venha a abranger essas pessoas que vão vir, porque nós, Passo Fundo, temos a grande satisfação, inclusive, de termos o maior aeroporto do Rio Grande do Sul. Isso vai ser um atrativo não só para as pessoas, mas para as empresas virem se estabelecer aqui e ter uma segurança. Então, o plano diretor, secretário Giese, precisa sim ser um pouquinho revisto, né? E essa questão da ocupação da área urbana também. Obrigado. Obrigada, vereador Inharã. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Evandro Meirelles, 3 minutos. Muito bom dia a todos que aqui estão nesse plenário, né? Conforme já foi citado no protocolo. Saudação especial aqui ao Poder Executivo, né? Doutora Carol e o secretário Giese. Mas nesta linha dos meus colegas aqui, até comentei aqui que nós estamos fugindo do tema, né? Mas vou aproveitar o tempo aqui também para trazer as ideias e discutir, e com certeza nós estamos aqui para construir uma cidade melhor, né? Nós queremos uma Passo Fundo melhor. Então nós olhamos por hoje, claro que está sendo desenvolvido o plano diretor, dentro daquelas demandas que aparecem, né? Mas temos que olhar para o futuro, e aqui quero parabenizar o trabalho do secretário Giese, que tem um olhar atento para a nossa cidade, olhando para o futuro. Nós soubemos também que tivemos em setembro uma enchente, o executivo já fez uma ação de desassoreamento de alguns arroios, rios, mas nós soubemos que temos que fazer mais. Por exemplo, eu fiz uma indicação aqui para desassoreamento do rio Passo Fundo, que tem que ser aqui do bairro São Luís Gonzaga, passar toda pela perímetro urbano e parar lá no bairro Záquia, lá na Transbrasiliana, para que a água, quando chova, tenha onde escoar, né? Soubemos também dessa catástrofe que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, as pessoas vão vir para cá, né? Sabemos que vão buscar empresa, moradia. Então, acho que isso é importante nós já ir discutindo e ter um olhar para frente, para um futuro melhor de crescimento e desenvolvimento para a nossa cidade de Passo Fundo. Então, só queria acrescentar isso, né? Eu acho que é importante, até mesmo daqui a um pouco, nós marcarmos uma reunião, uma audiência, alguma coisa assim, para nós ir discutindo e ir construindo junto políticas novas aí de urbanismo para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado pelas suas considerações, vereador Evandro. Vamos encerrando, então, os vereadores.
Vamos oportunizar para o secretário Giese responder, então, aos questionamentos. Primeiro eu botei o café para o lado agora. Obrigado aos vereadores e vereadoras. Agradecer ao vereador Inharã, que me trouxe outro café em substituição ao café anterior. Muito obrigado pelos questionamentos, pela oportunidade de a gente falar, talvez assim com um pouco mais de calma, inclusive em relação a outras circunstâncias em que a gente vem também com a pauta um pouco mais sobrecarregada, né, para tratar especificamente de projetos de leis na sua plenitude, e a gente acaba não falando sobre essas outras questões adjacentes, mas que são igualmente importantes de serem mencionadas. Primeiro, quero me juntar aos senhores e senhoras em relação à preocupação e relevância desse tema, e me permitam não diminuir a preocupação de vocês, mas dizer assim, ao contrário de vocês que muitas vezes acabam lembrando desse assunto quando a gente vem aqui, essa é uma preocupação nossa que é diária, porque de fato a gente sabe da importância da revisão do plano diretor e a gente vive com a dificuldade de fazê-la. A gente viveu com a dificuldade de fazê-la por um tempo. Queria aproveitar um gancho da fala da vereadora Regina para apenas fazer um ajuste no sentido de informar que nós não temos que começar a revisão do plano diretor, nós temos que terminar a revisão do plano diretor. A revisão do plano diretor, ela prevê uma metodologia em 4 etapas, das 4 etapas nós já vencemos 3, mas já decorreu tanto tempo, vereadora Regina, que as pessoas não lembram mais. E as pessoas não têm a obrigação de saber isso, né? Quem tem a obrigação de saber e de conduzir esse processo é o Executivo Municipal, especialmente a Secretaria de Planejamento e outras ligadas ao tema. Então, o que nós precisamos ainda superar em relação à revisão do plano diretor é a etapa de elaboração da minuta da lei, fazendo uso de todos os insumos, de todas as informações que já foram obtidas, que já foram alcançadas nas etapas anteriores, com uma série de discussões, com audiências públicas, com representações, assim, muitas representações de toda a comunidade, todas as comunidades de Passo Fundo, tendo a possibilidade de eleger e indicar os seus delegados. Então, nós temos muitos produtos que já foram resultado das etapas anteriores da revisão do plano diretor. E nós tivemos muita dificuldade, especialmente operacional e de disponibilidade de pessoal nesse momento que nós vivemos, nesses últimos 3 anos. E daí veio a opção, então, de fazer a contratação de uma empresa especializada em plano diretor para nos ajudar a compilar tudo isso e transformar isso numa minuta de lei. Obviamente que com a coordenação técnica da Prefeitura, com a coordenação técnica do ponto de vista legal da Procuradoria-Geral do município, mas a gente precisa ganhar força de trabalho. Em outras palavras, é isso. Nós precisamos ganhar força de trabalho, não só no sentido de termos mais braços e cérebros nos ajudando a elaborar o plano diretor, mas também de pessoas especializadas que nos ajudem a olhar para o futuro da cidade. Porque aí, vivendo o dia a dia do Executivo Municipal, agora depois de decorridos um pouco mais de 3 anos, é muito fácil, Carol, que a gente faça uma revisão do plano diretor olhando exclusivamente para os problemas do plano diretor vigente, querendo resolver as lacunas do plano diretor vigente e talvez esquecendo de projetar a cidade para o futuro. Então, nós precisamos sim resolver o passivo do plano diretor vigente, mas nós precisamos pensar que a cidade daqui a 10 anos, ou daqui, se for nessa média que a gente está levando para revisar o plano diretor, a cidade daqui a 20 anos vai estar diferente, ela precisa de soluções diferentes. Bom, nós fizemos um trabalho bem importante, que foi de elaborar o termo de referência para a contratação dessa empresa. Não é uma tarefa simples, porque a empresa que for contratada vai ter que pegar um plano diretor em andamento, e vai ter que fazer algumas revisões, vai ter que fazer algumas adaptações, mas vai ter que respeitar aquilo que já foi feito e que é a vontade da comunidade passofundense, e a partir dali seguir o trabalho. Então agora nós estamos aguardando a colocação desta licitação ali no calendário de licitações da Prefeitura. Por isso, vereadora Regina, não consigo precisar nesse momento quando que os trabalhos iniciam exatamente, porque
A gente precisa agora, então, publicar a licitação, e aí vem toda a etapa de contratação, os recursos, essas coisas todas que a gente não sabe quanto tempo leva, né? Exatamente assim. Mas ao que tudo indica agora, na metade do segundo semestre, a gente vai retomar os trabalhos com toda a força. Todos os fóruns, desculpa, vou me estender um pouquinho mais, já estou quase terminando, vereadorado. Todos os fóruns de discussão vão ser reestabelecidos, todas as representações serão reestabelecidas, as comunidades terão a oportunidade de redefinir ou de manter os seus representantes, os seus delegados, de forma que a gente retome o caráter participativo da construção do plano diretor, que é um elemento fundamental desse instrumento. Queria apenas complementar dizendo que o nosso plano diretor atual precisa de revisão, mas nós temos um bom plano diretor vigente na cidade. A cidade que nós vemos nascer diariamente, que a gente olha e diz assim, é um loteamento melhor, é um condomínio melhor, é um prédio melhor, é um entorno melhor. Isto é fruto do plano diretor vigente. Repito, precisa de revisão, a gente precisa ampliar o território urbano para poder permitir a construção, a ocupação, a gente precisa revisar alguns usos que daqui a pouco hoje estão proibidos e que a gente pode rever, a gente precisa rever questões de mobilidade, de diretrizes de mobilidade, mas em linhas gerais é um bom plano diretor. E o nosso problema principal, senhores e senhoras vereadoras, não é o plano diretor. O nosso problema principal é cumprirmos, todos nós, o plano diretor. Temos muitas dificuldades, não só de fazer cumprir o plano diretor, mas outros planos, outros instrumentos de planejamento disponíveis na cidade. Nós temos um plano de mobilidade de 2018, temos o plano diretor, temos o plano de macrodrenagem da cidade, temos o plano de resíduos da cidade. Então, é uma cidade que, sim, se preocupa em desenvolver instrumentos de planejamento. Nem sempre a gente consegue executar, nem sempre a gente consegue fiscalizar tudo, nem nós, nem os senhores e senhoras vereadores, né? A gente precisa se unir nesse momento de fiscalizar para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, para fechar, né? Muitas coisas devem nos preocupar mais do que antes, a partir do que nós estamos vivendo. Devem ser pauta de todos esses instrumentos de planejamento e da revisão desses instrumentos, ou até mesmo da proposição de planos que a gente não tinha e que a gente entenda que a partir de agora a gente precisa implementar. No entanto, reitero para finalizar, a convergência, o diálogo, a convergência entre esses diferentes planos é fundamental. Talvez seja mais desafiador a gente fazer conversar o plano diretor com os outros planos do que revisar o plano diretor vigente. Então, tudo isso é desafio diário do executivo, do legislativo, da sociedade como um todo, né? Tomara que a sociedade, de fato, se interesse em discutir, em participar das audiências promovidas pela Câmara e também pela revisão do plano diretor, para que a gente tenha uma ampla discussão e um amplo comprometimento no entorno desses temas que dizem respeito a todos nós e a qualidade de vida na nossa cidade de Passo Fundo. Então, muito obrigado pela oportunidade de prestar esse esclarecimento. A gente espera muito em breve estar com essa contratação efetivada, para que todos nós aqui presentes e a população de Passo Fundo possa participar efetivamente dessa reta final, desse sprint final da revisão do plano diretor. Tá bem? Muito obrigado. Desculpa me estender, vereadora Ada. Obrigada, secretário Giese. Quero dizer que essa audiência pública ela é realizada em conjunto pela Comissão de Constituição e Justiça e pela CPDUI, que nós temos aqui o nosso presidente, vereador Rufa, e conjuntamente, então, declaro encerrada esta audiência. Agradeço a participação do secretário Giese e também da doutora Caroline Tans, de todos os vereadores e do público que se encontra no nosso plenário. Muito obrigada, uma excelente semana a todos. Que Deus nos abençoe. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.